Pessoal, estamos prosseguindo com as nossas aulas pelo Centro de Mídia, estamos na geometria analítica, já fizemos demonstrações, já resolvemos exercícios, falamos da fórmula, né? Quando você pode usar para encontrar distância entre pontos. Falamos também que você pode encontrar essa distância usando Pitágoras, vai depender de cada caso. Mas a fórmula é importante conhecê-la e nós vamos utilizar agora. Nesse exercício que aparece aí no seu material Aprender Sempre, ele está na página 103, sequência 4, exercício 4. É um exercício longo, tem um texto gigantesco. Nós precisamos fazer uma interpretação bem feita disso aqui. Bom, um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias dos eixos são dadas em quilômetros. A reta de equação descrita no gráfico representa o planejamento do percurso da linha do metrô. Olha lá, quanta coisa. Do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade no ponto P. -5 e 5 localiza-se o hospital público. Então, no ponto P -5, 5 localiza-se o hospital público. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior que 5 km. Olha aí quanta coisa, né? Desejando atender o pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso poderia ser satisfeito, pois estava prevista a construção de uma estação em algum dos pontos. E agora vem aqui, ó. 0, 4, -3, 1, 2 e 6. Pergunta: qual desses pontos seria o mais conveniente para ser instalada a estação do metrô? Justifique sua resposta. Ora, para muita gente a gente já tem que voltar e ler tudo de novo, né? Mas a história é o seguinte. Já fiz uma interpretação aqui e já fiz um desenho melhor para a gente aqui. Então, aqui nós temos o plano cartesiano, aqui temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Já falamos bastante disso lá quando estamos retas, mas estamos relembrando. Então, aqui está o eixo do plano cartesiano, aqui é o 0, aqui o eixo Y, para cá é positivo, para baixo é negativo. Aqui está o eixo X, para cá ele é positivo, para cá é negativo. O eixo X pode ser chamado de abscissa, o eixo Y pode ser chamado de ordenada e o ponto pode ser chamado de coordenada, que apareceu ali no texto e que alguém pode não lembrar o que é. Coordenada é o ponto, é o X e o Y. Então aqui vai passar o metrô subterrâneo. Ele diz que tem um hospital que está no segundo quadrante e que ele está no ponto -5, 5. Olha, isso não está no desenho, lá no material, como você viu. Eu já coloquei aqui, ó. Ele deu -2, -4, -6, -5 está aqui. Prolonguei, aqui está o Y5. Então, o X valendo -5 é por aqui. Por aqui não, é aqui. Então, ali está o hospital. As pessoas querem que a estação do metrô, que evidentemente vai ficar na direção da linha do metrô subterrâneo, fique do hospital uma distância menor que 5 km. Tudo aqui está em quilômetro. Então os engenheiros falaram, não tem problema, porque está previsto realmente construir estações nesse bairro. Ou no ponto -3, 1, então eu vim aqui, já indiquei, não está no desenho, indiquei -3, 1, vai ser aqui. Ou no ponto 0, 4, que é isso aqui, 0 para o X, 4 para o Y. Ou no ponto 2, 6,
2 para o X, 6 para o Y. Então, eles disseram que está previsto construir uma estação do metrô em um desses pontos. Agora, qual desses pontos vai atender à exigência da comunidade, que quer que seja uma distância menor que 5 km da estação ao hospital? Então, nós temos que trabalhar com a distância entre pontos. Temos que comparar a distância do ponto P, que é o ponto do hospital, com esse ponto aqui, que pode ser a estação. Então, vamos dar um nome para eles, tá? Olha, eu vou até colocar aqui, ó. A, ele vai ser menos 3, 1. Eu tenho que ter um nome para poder usar a fórmula, né? O ponto B, é esse aqui, ó. Aqui, tá em verdinho. É 0 para o X, 4 para o Y. E o ponto C é 2 para o X, 6 para o Y. Então, a distância do hospital, eu tenho que comparar com esse ponto, do hospital com esse ponto, do hospital com esse ponto. O que tiver menor que 5 km, ali deve ser construída a estação. Bom, tem muita conversa, né? E tem muito cálculo para fazer. Esse é um exercício que a gente tem que realmente não ter preguiça e não achar estranho tudo aquilo ali. Eu vou relembrar, para quem não viu as primeiras aulas, tem uma fórmula que me dá a distância entre dois pontos. Por exemplo, se eu quero fazer a distância entre o ponto A e o ponto B, eu vou usar essa fórmula aqui. Tá? Já comentei bastante, agora eu vou colocar ela aqui de novo e vou trabalhar isso aí. Nós teremos que comparar, ó, o ponto P, que é menos 5 e 5. O ponto A, comparar o ponto P com o ponto A, que é quem? Menos 3 e 1. O ponto B, que é 0 e 4. E ainda tem o ponto C, que é 2 e 6. Eu vou lembrar mais uma vez. Isso aqui é X, isso aqui é Y. Isso é sempre assim. Isso é X, isso é Y. Numa coordenada, num ponto. Isso é X. Você não pode errar nunca mais isso aqui, tanto que eu falo. X e Y. Certo? Tem que realmente saber isso aqui. Então eu vou fazer as três comparações. Não tem jeito. Eu vou começar comparando o ponto P, que é o hospital, ou seja, onde está localizado o hospital, com o ponto A. Então eu vou fazer a distância, é aquela fórmula que eu mostrei para você, a distância do P com A. Ou seja, a distância do ponto P com o ponto A é dado por x do A menos o x do P ao quadrado, mais o y do A menos o y do P ao quadrado. E a fórmula manda a gente tirar uma raiz quadrada de tudo isso aí. Então agora nós vamos trocar. Estou falando do ponto P e do ponto A. É a distância que vai do ponto P ao ponto A. Ou seja, do hospital àquele ponto, que pode ser o ponto da estação. Vai depender do resultado dos cálculos. Então, distância do ponto P ao ponto A, a gente só vai copiando isso aqui, é o x do A. Então, tem que localizar o ponto A e ver quem é o x. E tomar cuidado com o sinal, que tem negativo. O x do A é menos 3, menos da fórmula, o x do P. O x do P é menos 5. Olha aqui, ó, menos 5. Menos com menos vai ficar mais. Então, eu já troquei aqui para ganhar uma linha aí. O y do A. O y do A é 1. Menos o y do P. O y do P é 5. Essa parte é fundamental. Não calculei nada ainda,
Mas se trocar qualquer coisa errada aqui, vamos perder todo o nosso trabalho. Distância do P ao A. Agora vamos fazer essas continhas aqui dentro. 5 menos 3, 2 ao quadrado. Menos 5 mais 1, isso dá menos 4. Devo 5, pago 1, menos 4. Copiei certo? Tá. Isso é ao quadrado. A gente acaba vendo potenciação aqui também, né? A gente viu lá no começo a revisão da potenciação. Então vai estar sempre voltando aqui. Distância do ponto P ao ponto A. 2 ao quadrado é 4. E aqui tem menos 4 ao quadrado. A gente viu na propriedade, quando eu tenho um negativo aqui, mas o expoente é par, ele fica positivo. 16. Quer dizer, o resultado dá positivo. Então dá 16. Você pode considerar que ele está positivo. Então, nós vamos deixar a resposta aqui. A distância do ponto P ao A é essa soma ali dentro da raiz. É raiz quadrada de 20. Bom, essa é a distância do ponto P do hospital ao ponto A. Agora, vamos fazer a comparação, a distância do ponto P com o B. Então, vamos copiar novamente a fórmula. É o x agora do B, olha, agora eu estou fazendo P e B, menos o x do P, mais o y do B, menos o y do P. Tem que voltar tudo isso elevado ao quadrado, olhar na fórmula e ver que ponto eu estou comparando agora. Tem uma série de exercícios bem interessantes envolvendo distância entre pontos. Tá? Eu vou copiar, então, distância do ponto P ao ponto B. Agora eu vou trocar. X do B, x do ponto B. X do ponto B está aqui, ó, é 0. Menos x do ponto P. O x do ponto P está aqui. É menos 5. Menos, menos, fica positivo. O y do ponto B. Vamos lá. É 4. Menos o y do ponto P. É 5. Se não tiver atenção, qualquer pessoa erra. Até com bastante experiência. Porque fica falando essas letrinhas o tempo todo, né? Por isso, quando dá para fazer sem a fórmula, a gente já faz direto. Distância do P a B. Aqui 5 mais 0 é 5. Fica 5 ao quadrado. 25. Já poderia fazer direto, mas algumas pessoas podem não entender o que está acontecendo. Então eu somei com 0, dá 5 e coloquei o 2 aqui. Aqui eu tenho menos 5 mais 4. Aqui eu tenho menos 1 ao quadrado. Ó, só esse cálculo aqui dá menos 1. Distância do P a B. Por isso que matemática é a melhor matéria do mundo, né? 5 ao quadrado é 25. Aqui, menos 1 ao quadrado, o expoente é par, então a resposta não é menos 1, é 1. Então é mais 1. B da raiz. Distância do P a B é raiz de 26. Olha, aqui está bem parecido, né? Mas ainda tem um ponto. E eu também preciso comparar esse outro ponto. Para eu poder dar uma resposta definitiva. Eu tenho que comparar o ponto P com o ponto C. Ver a distância. Distância de P a C. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem que colocar a fórmula de novo. É o x do C menos o x do P ao quadrado mais o y do C menos o y do P
quadrado. Isso dentro da raiz. E vamos trocar agora. Distância de P a C. X do C. Aqui está o ponto C. É 2. X do P. X do P é menos 5. Menos, menos. Dá mais. Ao quadrado. O Y do C. O Y do C é 6. Menos o Y do P. O Y do P é 5. Ao quadrado. Dentro da raiz. Distância de P a C. Aqui dá 7 ao quadrado. Veja que dá um número grande. 5 mais 2, 7 ao quadrado. E 6 menos 5, 1 ao quadrado. É, tudo certo. Acaba logo isso aqui. A distância de P a C é igual a 49 mais 1. Ó, já viu que isso aqui está totalmente fora daquela comparação. A distância de P a C, 49 mais 1, é 50. Raiz de 50. Raiz de 50 é um número grande. Não tem nada a ver com 5. Eles querem que seja uma distância menor que 5 km. Então só pode ser aqueles dois lá. Esse aqui está fora. Totalmente fora. E no desenho a gente consegue ver isso também, né? Mas a gente tem que fazer aqui. Então eu tenho que comparar aqui, ó. Não, isso aqui é para ser feito sem calculadora, tá? Sem calculadora. Então você tem que usar análise. Ele quer que, quer dizer, os moradores querem que a distância seja menor que 5. E o resultado que eu obtive aqui é tudo quilômetro, como ele falou no texto. Olha, a raiz de 26, se aqui fosse raiz de 25, daria 5. A raiz de 26 é alguma coisa mais que 5. Você tem que fazer essa interpretação, porque você não tem uma calculadora lá na prova do Enem. Então, isso aqui, ó, a resposta dessa raiz é um valor, eu vou colocar aqui, um número maior que 5. Porque a raiz de 25 é 5, mas como é a raiz de 26, é alguma coisa a mais. Ora, se a raiz de 25 é 5, a raiz de 20 é menor que 5. Então, esse número aqui eu posso garantir que é o resultado daquela conta ali é um número menor que 5. E é justamente o que eles querem. Que o hospital esteja numa distância menor que 5 km. E no texto falou que tudo isso aqui é quilômetros. Certo? Então, essa é a interpretação. Olhar para a raiz de 26, lembrar da raiz de 25, que é 5. A de 26 é um pouco maior, portanto maior que 5. A de 20, com certeza, é menor que a raiz de 25. Então, é menor que 5. Então, que ponto que eu usei aqui? A distância do ponto P ao A. Do ponto P ao A. Então, aqui está o P e o A. Então, a estação, agora nós vamos voltar para o meu desenho. Né? Olha lá. Ela tem que ser construída aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Os moradores vão ter, eles falaram em linha reta, né? Eles vão ter esse trajeto aqui, ó. E pelos nossos cálculos, esse trajeto é o menor. Menor que esse, do P ao B. E aqui, evidentemente, aquele que deu lá a raiz de 50. Certo? Ele pede, então, para fazer uma interpretação dessa resposta. Por que que é o ponto A? Então, solução. A estação deve ser construída no ponto. Lá não tem letra, então é só colocar contato. Menos 3 e 1. Menos 3 e 1. E eu chamei de A para poder trabalhar com a fórmula. Por quê? Pois ela está
a menos de 5 quilômetros do hospital. Como solicitado pela comunidade. Essa questão não tem alternativa, tá? Não tem alternativa, mas ele pede. Olha. Parari, parará, depois no final. Qual desses pontos seria o mais conveniente para ser instalada a estação do metrô? Justifique a sua resposta. Porque naquele ponto, no ponto -3, 1, está a menos 100 km. É o que eles queriam. Deixa eu ver. Tem outra questão aqui, ó, que não precisa de cálculo. É só uma interpretação. E você vai fazer ela em 30 segundos. É o seguinte, ó. Eu vou demorar mais para ler do que para... Também do Enem 2013. Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem. Imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Olha, tudo isso aqui é só história. Buscando levar esse benefício a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão que envie sinal às antenas ABC. Está vendo aí no seu desenho? ABC. Já existente nessas cidades. As localizações das antenas serão representadas, ou estão representadas no plano cartesiano. Está ali é o plano cartesiano. Segue. A torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Equidistante que tenham a mesma distância. É isso que significa essa palavra. Elabore uma estratégia eficiente para determinar as coordenadas do local adequado para a construção da torre. Tente fazer isso sem fazer uso de nenhuma fórmula, ou seja, sem fazer cálculo. Sem fazer cálculo. Então, se a gente olhar para o plano cartesiano, e eu já fiz aqui uma ampliação, para você ver bem, olha o que acontece. Vamos olhar, aqui está o eixo, e tudo aqui é quilômetro. O eixo Y, o eixo X. Então, olha essas duas cidades aqui, essas duas antenas. 30, 40, 50. Então, se eu vir até aqui, ó, eu vou estar no 50, 30. Olha o que acontece. No 50, 30, eu vou ter a mesma distância para o A, para o B e para o C. Então, não precisava fazer nenhuma conta. Então, o ponto, ele pede lá, indique o ponto. O ponto é o 50, 30. Aqui está a coordenada. 50, 30. Isso aqui são quilômetros, tá? São quilômetros. Veja que tem exatamente 2 diagonais, 2 diagonais, 2 diagonais. Tá? O meu desenho não foi feito em escala, né? Na régua, então dá alguma diferença. Mas é essa a ideia. Então, é mais um exercício do Enem, simples, mas tinha que fazer essa interpretação, tá? Conhecer o plano cartesiano, pelo menos, bem, né? E saber localizar. Bom, chegamos ao final. Vamos voltar na próxima aula. Copie esse exemplo no seu caderno, tenha com você. É importante que nós vamos fazer avaliações que vai depender desse tipo de informação aqui. Até mais, alunos!